A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem aqui, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos com um tema no nosso café, que é o poder da oração. Então, se você está vendo esse vídeo, pode colocar seu nome aí embaixo, nos comentários. Se você estiver precisando de alguma oração, nós estaremos orando pela sua vida. Amém? E vamos dar início a mais um podcast, Café com Abraço do Pai. Hoje com algumas perguntas que nós vamos responder à luz da palavra. Amém? Muitas pessoas veem a oração apenas como um momento de pedir coisas para Deus. Como o senhor definiria biblicamente o que é a oração? A oração, ela não é nada mais do que um diálogo com o Criador, né? E a palavra do Senhor nos dá vários textos que nos trazem à luz da palavra uma revelação necessária desse tema. No Salmo 139, a palavra do Senhor diz, no verso 16, que o Senhor conhece todos os nossos dias, estão escritos no seu livro, sem que nenhum deles venha à existência, ainda existir. Então ele nos conhece desde da nossa formação. Também em Jeremias 33 ele vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes que ainda não sabe. O Senhor Jesus Cristo também deixa em Lucas 22 o relato sobre a oração. Ele fala: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A oração, ela é uma forma de comunicação com o Criador, com o Eterno, né? E essa comunicação nos traz vida, nos traz restauração, nos traz cura, né? Então temos alguns tipos de oração, né? Temos a oração de intercessão. Em João 17, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele intercede, né? Pela igreja, pelo seu povo, né? Nós temos a oração de súplica, né? De algo que nós estamos necessitando, né? E nós suplicamos a Deus. E temos também a oração de ação de graça. Segunda pergunta é, pastor, hoje vivemos na era da distração. Qual é o conselho prático para alguém que quer manter uma vida de oração constante, mas sente que não tem um foco na oração? Ele está orando, mas não está presente. Isso. A palavra do Senhor também nos diz a questão da oração em espírito. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Tem uma oração que o próprio Espírito Santo, Romanos 8, vai dizer que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Mesmo em meio à correria, é possível sim ter uma vida de relação com o Senhor através do Espírito que habita em cada um de nós. No Evangelho de Lucas, o Senhor relata uma passagem de uma viúva, que ela precisa de resolver uma causa, e ela vai todos os dias, incessantemente, procurar aquele juiz iníquo, né? E a palavra do Senhor até relata: olha, se aquele juiz iníquo, ele conseguiu resolver a situação daquela mulher, de tanta importunação, a oração também ela pode ser uma oração de importunação. Olha, busca o Senhor, né? Em Apocalipse capítulo 3, ele vai dizer que aquela igreja de Laodiceia, que ele está à porta e bate. Por quê? Porque a transformação vai acontecer de dentro para fora, né? O relacionamento com Deus, ele acontece numa porta que não abre de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muitas vezes temos medo de orar, porque achamos que não somos dignos o suficiente. Como a Bíblia responde a essa insegurança? Deus realmente ouve todo mundo ou ele seleciona algumas pessoas? Sim, ele ouve a todos. A palavra do Senhor diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, né? Isaías 59 vai dizer assim: os meus ouvidos não estão tampados, nem a minha mão encolhida para que eu não possa os abençoar. Mas o que faz separação entre mim e ti são os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa descrença, como o irmão mesmo comentou aí. Muitas vezes nós não cremos que o Senhor está vendo, mas Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e Ele está disposto a estender a mão, te alcançar e te tirar, né, da sua situação, seja ela qual for. Realmente, às vezes a gente acha que não é tão importante, né? Só que Deus, ele tem uma palavra e sempre fala pra gente: você já nasceu vencedor. Sim. Que através do ventre da sua mãe você chegou ali porque eu te escolhi. Verdade. Ele poderia ter escolhido milhões de outros, mas ele escolheu você, né? Então, se você tá aqui, o sol nasceu, é porque Deus tem te olhado. Isso. Em João capítulo 15 ele diz: olha, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vocês vão e dê fruto, e o fruto permaneça, né? Então o Senhor Jesus nos escolhe todos os dias. Até eu falo isso muito com a igreja, ao qual eu pastorei aqui, Abraço do Pai. Quem nos acordou nessa manhã? Foi o despertador? Quem abre os nossos olhos todas as manhãs? Né? Quem nos dá o fôlego de vida, quem soprou das nossas narinas nessa manhã e nos deu a oportunidade. Então o Senhor Jesus nos escolheu mais um dia para vivermos na graça dele, na presença do Senhor. Existe uma forma ou um jeito certo de orar, pastor? As pessoas perguntam muito sobre orar ajoelhado, orar em voz alta, orar em pensamento.
Isso importa ou Deus não importa, não faz menção para isso? Olha, irmão, você está trazendo essa menção, o Espírito Santo já ministrou aqui três exemplos da palavra. Em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver Josafá, que ele está sendo cercado por exército inimigo. E ele chama a congregação toda de pé para orar e consagrar um jejum ao Senhor. Nós vamos ver também a questão de Ezequias. Ezequias era um rei e ele fica doente. Isaías vai lá e dá um recado para ele: olha, põe a sua casa em ordem, você vai morrer. A palavra de Deus diz que Ezequias está deitado na sua cama. Ele vira para o lado, ele faz uma oração deitado. Aleluia. E ele é respondido. A palavra de Deus diz que Ana, naquele templo, ela orava ao Senhor, ela dobra os seus joelhos, ela nem abre a boca, mas o Senhor esquadrinha o coração daquela mulher, responde a oração e dá um filho chamado Samuel, que foi profeta e rei em Israel e juiz. Profeta e juiz em Israel. Uma queixa frequente, pastor: eu oro, mas eu não sinto nada. O que devemos fazer quando a oração parece apenas uma palavra ao vento? Tem gente que quer sentir que é a presença, mas... Lucas capítulo 1 conta a história de um homem. Ele era sacerdote. O seu nome era Zacarias. Zacarias, ele já está velho, junto com a sua esposa Isabel. E a palavra de Deus deixa bem claro que Zacarias, ele orava ao Senhor há anos. E a oração não tinha sido respondida ainda. Mas um dia ele entra dentro do templo, como de costume, e vai oferecer incenso a Deus. E naquela oferta de incenso, um anjo vem e visita ele e fala assim: olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida. O Senhor vai te dar um filho. E a resposta de Deus naquele momento, porque eu creio que tantos anos em silêncio, quando ele ouviu a resposta do Senhor, ele fica incrédulo. A palavra de Deus diz que ele não crê e por isso ele fica mudo. É interessante que no silêncio de Zacarias, o Senhor está gerando o propósito chamado João Batista. Uma voz do que clama no deserto. Uma voz que preparava o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas orações, meu irmão, às vezes você acha que o Senhor não está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo sim. Em Daniel, no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz que Daniel levanta um clamor, uma oração, um propósito de 21 dias, e ele é respondido no 24º dia. Como devemos lidar com a oração quando estamos desanimados ou nos sentindo longe de Deus? Existe oração específica para esses dias? Tem até um relato que eu creio que você já ouviu. Você quer orar com mais facilidade? Coloque no seu chinelo debaixo da cama, que na hora que você for pegar isso, você vai ser obrigado a ajoelhar. E quando você se dobrar, aí você fala com o Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, quebrante o seu coração, né? A palavra do Senhor também nos diz do dia mau, e eu falo isso muito com a igreja. O dia mau é aquele dia que você deixa toda a armadura de Deus de lado e sai para a batalha, se você se esquece. E é toda a armadura. Efésios 6, a palavra de Deus fala que é toda a armadura. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinto da verdade, é calçar os sapatos no evangelho do Senhor Jesus Cristo, é não esquecer o escudo da fé, com o qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno e, sobretudo, não deixar a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. Amém. Pastor, essa pergunta aqui ela é um pouco polêmica e eu vou te falar aqui que talvez não só eu, mas eu acho que todo ser humano já teve essa dúvida, hein? Sim, Júlio. Por que Deus parece silenciar ou dizer não em orações que a gente pede coisas boas e bíblicas, né? Como curar um ente querido, uma restauração de um casamento, a cura de um filho drogado, ou qualquer coisa frustrante que a gente pede coisa boa, Deus fica em silêncio e não nos responde e não nos cura, nem cura os nossos entes queridos. Como a gente vai lidar com essa frustração e esse silêncio de Deus e continuar seguindo ele? O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos dá um ensinamento. Olha, vocês têm que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. A oração de Jesus no Getsemane, ela é tão profunda, a palavra de Deus diz que ele chegou a suar sangue naquele dia, porque ele sabia o tamanho daquele cálice que ele estava para beber, do pecado da humanidade. E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele ora por 3 vezes, a mesma oração. Ele clama 3 vezes ao Pai, mas ele tem no coração dele a certeza: a sua vontade, Pai, é a melhor para mim, né? Davi, ele ora por aquele filho do pecado com Batseba, né? Ele faz um jejum, ele levanta um jejum, ele fica sem comer, ele fica trancado no seu quarto, na câmara do seu quarto, mas em um momento que ele fica sabendo que a criança morreu, ele aceita
a resposta de Deus. Então, eu sei que é difícil, irmão, às vezes a gente aceitar os nãos de Deus, né? Mas Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele é o nosso Criador. É certo ou não é certo eu terceirizar a culpa a Deus? Porque muitas coisas acontecem e a pessoa se afasta de Deus. Às vezes uma pessoa até na vida cristã fortíssima, né? E acontece uma tragédia, ou um ente querido falece, ou perca de um filho, ou a perca de... A dor é pela perca, né? Sim. O ser humano não está preparado a perder. Essa pergunta é muito forte, porque a perda, ela causa feridas na alma, não só no externo, não só no coração, mas a alma fica debilitada. Mas o que acontece? Eu queria responder essa pergunta com outra pergunta. Nós sentimos a falta do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós sentimos falta da presença dele? Porque tem momentos que o Senhor é como se ele tivesse morrido dentro de nós. Há momentos que você se sente sem a presença de Deus, sem o Espírito do Senhor, sem direcionamento. Isso também tem que causar uma dor na sua alma, no nosso coração, né? E o enfrentamento é crer que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Toda oração, ela tem que ser finalizada em nome de Jesus Cristo, porque Ele é... Então não tem como terceirizar, como o irmão falou, né? A oração, ela é caminhada por Ele. A palavra do Senhor é bem fácil em dizer. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem um juízo, né? Nós cremos na luz da palavra que existem espíritos enganadores, espíritos de engano. Então, que se aproveitam da debilidade daqueles que buscam um momento de refrigério, um momento de resposta. Mas a palavra do Senhor em Isaías vai dizer o seguinte: olha, o meu povo vai se desviar para a direita e para a esquerda, mas se eles atentarem, haverá uma voz atrás deles que dirá qual é o caminho. Essa voz é do Espírito Santo. Em João 14,6, o próprio Jesus Cristo ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o momento, ele é o refrigério, né? Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então caminha Jesus Cristo. A resposta, o irmão Júnior, é estar buscando sempre a presença dele. Existe uma linha, né, entre a oração de fé e a tentativa de manipular a vontade de Deus. Olha, o livro de Tiago, o irmão de Jesus, ele é bem enfático quando ele escreve aquela epístola, que ele deixa bem claro, fala: pedi e não recebeis, porque pedi mal, pedi por vossos deleites. Então o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. Então ele sabe qual é a intenção, né? Qual é a intenção do nosso coração, o que nós queremos fazer com aquilo que estamos pedindo. Não por isso que ele fala: pedi e não recebeis, né? Mas o próprio Jesus Cristo vai dizer: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, né? Então nós precisamos ter um discernimento de que a vontade de Deus, mais uma vez, ela vem, né, sendo boa, agradável e perfeita, e nós não vamos conseguir fugir dessa realidade. O que o senhor pensa sobre a oração voltada para bens materiais e prosperidade? Deus, ele é um Deus de prosperidade, mas a prosperidade tem propósito, né? A palavra do Senhor nos diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não traz consigo dores, né? Se a prosperidade mundana te causar boa, porque eu conheço pessoas que são muito prósperas, né? E que não conseguiam dormir na madrugada, não tinham um momento de paz, se perdiam em algumas questões. Então, por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Se o Senhor te abençoar, e Ele está te abençoando, creia nisso, né? Tem um propósito para essa bênção. Você não esqueça do seu próximo, você entender o propósito dessa bênção, porque o Senhor declarou a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, né? Então você é uma bênção onde você estiver. Por onde você passar, você é a bênção de Deus. Você é a voz profética na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua igreja, no ministério onde você está servindo. Onde você estiver, sê tu uma bênção, amém? E seja abençoado por Deus cada dia mais e mais. Deixe seu nome escrito aí nos comentários abaixo, Da família. da sua família, um pedido de oração específica, seja por libertação de algo que está precisando, seja por cura, né? Nós estamos montando uma equipe para estar orando, né? Estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família, amém? E para a clareza do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele é luz, amém? E todo dia que levantar, faz oração, bebe o café com um abraço do Pai. Com o abraço do Pai, se sinta abraçado pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo.
Amém? Amém. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos. Rapaz, Senhor Jesus.